Fala aí, galera do meu canal. Esse é o episódio 3 do Viver Experiência Podcast. Se você não ouviu o episódio 2, eu recomendo que você o escute primeiro, porque senão você não vai entender muito bem esse aqui. Dito isso, vamos fazer uma breve recapitulação do último episódio, que foi onde eu apresentei para vocês a comunicação não violenta. Tanto a teoria que embasa o pensamento, como os passos práticos para a gente construir esse processo de comunicação mais saudável. O autor fala sobre termos uma natureza que é gostar de dar e receber de forma compassiva, e que uma das maneiras principais disso se manifestar é através do falar e ouvir, meio que a comunicação que a gente entende hoje. E depois ele elenca 4 áreas que devemos focar a nossa atenção para que a gente consiga desenvolver esse processo. E essas áreas são a observação, o sentimento, necessidade e o pedido, que é onde olhamos para a situação, depois para o que estamos sentindo e em seguida percebemos a nossa própria necessidade dentro do que estamos sentindo. E por fim, fazemos um pedido. Galera, o autor do livro não apresenta essa forma de comunicação como se fosse uma técnica engessada. Essas 4 áreas são como princípios, e como todo princípio, nos serve como ponto de partida, para a gente saber o que fazer e muitas vezes como fazer. É importante ter em mente que a comunicação não violenta pode ser usada para melhorar relacionamentos interpessoais, aprofundando essas relações. E serve também para empresas. Então, por exemplo, você é um líder, é um gerente, é um supervisor, e essa é uma ótima maneira de você se comunicar com a sua equipe. Porque assim, além de eles te ouvirem, eles vão considerar o que você está dizendo e muito provavelmente vão se sentir confortáveis para te contar sobre coisas que possam estar atrapalhando essa pessoa no seu processo de trabalho. Aí você imagina, tem um monte de meta para bater e tem algo na equipe gerando mal-estar ou não está fluindo como esperado. Tá aí uma oportunidade para experimentar essa comunicação. O que você acha? Bom, no capítulo 2 do livro, o autor meio que vai fazer o caminho contrário. Em vez de falar sobre a comunicação não violenta, ele vai comentar sobre outros tipos de comunicação que contribuem para um comportamento violento em relação aos outros e a nós mesmos. E ele chama esse tipo de comunicação de comunicação alienante da vida. Então, vamos lá. O primeiro tipo se chama julgamentos moralizadores. É um tipo de comunicação onde são usados julgamentos moralizadores que deixa subentendido uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem de acordo com os valores de quem está julgando. E falas assim aparecem em frases tipo: o seu problema é ser egoísta demais. Ou eles são preconceituosos. Ela é preguiçosa. Ou ainda, isso é impróprio, isso é impuro. A ideia de culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnósticos são formas de julgamento, sabia? No mundo dos julgamentos, o que importa é quem é o quê. Então, aquela noção de certo e errado, de bom e ruim, de correto ou incorreto, entra muito aqui. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse é um tipo de forma de pensamento muito presente na cultura brasileira, onde meio que classificamos uma pessoa a partir dessas noções que eu falei. Quando usamos essa linguagem, a gente está julgando os outros e o seu comportamento enquanto nos preocupamos com o que é bom, o que é mal, aquilo que é normal, anormal, o que tem caráter responsável, irresponsável, inteligente ou ignorante, entre várias outras ideias assim. Analisar os outros, na verdade,
é uma expressão das nossas necessidades e valores, e representa que pensamos e nos comunicamos de modo que o errado são sempre os outros. É tipo aquela frase do Sartre: o inferno são os outros. É meio que aquela ideia de que a gente está precisando de uma coisa, mas não está sabendo pedir, sabe? Não está sabendo expressar. Eu vou dar um outro exemplo para a gente entender melhor como esse tipo de pensamento funciona. Digamos que eu seja casado e o meu companheiro queira mais afeto do que eu estou dando para ele. O pensamento que pode vir é: ele é carente, é dependente. Mas se sou eu que quero mais atenção dele, então ele é indiferente, ele é insensível. Um outro exemplo: se um colega meu presta mais atenção aos detalhes do que eu, ele é cri-cri, é compulsivo. Agora, se sou eu quem presta mais atenção a esses detalhes, então ele é relaxado, ele é desorganizado, uma pessoa alienada. Entende como funciona? Julgamentos assim falam mais dos nossos próprios valores e necessidades do que da realidade em si ou do outro. Aqui é importante que a gente não confunda os julgamentos moralizadores com juízo de valor, porque juízo de valor é sobre as qualidades que a gente admira na vida. Por exemplo, valorizar a honestidade, valorizar a liberdade, a paz. E eles refletem o que a gente acredita ser o melhor para a vida. Já os julgamentos moralizadores, eles entram quando a gente se depara com pessoas e comportamentos que estão em contraste com esses juízos de valor. Um exemplo para isso é tipo: a violência é ruim. Pessoas que matam outras são más. Vocês conseguem perceber a maneira como isso se apresenta? A gente esbarra num conceito de a violência é ruim, e quando alguém se comporta de maneira violenta, essa pessoa é má. Funciona assim a lógica de pensamento. E a comunicação não violenta entra aqui como uma estratégia para facilitar da gente conseguir expressar as nossas necessidades e os nossos valores, em vez de ficarmos insinuando que algo é ou está errado, quando não temos essas necessidades e valores atendidos. Para vocês terem noção, o livro diz que tem estudos de pesquisa que apontam que o uso de palavras que julgam e classificam tem grande correlação com a incidência de violência. E isso corrobora para uma construção de mentalidade violenta. Vocês já perceberam que a grande maioria dos conteúdos, seja em filmes, séries, desenhos, tanto para crianças quanto para adultos, tem demonstração de violência? E na dicotomização de pessoas boas e ruins, o que faz com que a gente pense e acredite desde criancinha que pessoas ditas como más merecem ser punidas. Nos filmes de ação e aventura, por exemplo, o momento em que o mocinho, o personagem bonzinho, espanca o personagem que é construído para ser o oposto, o mal, é quando acontece o clímax do espetáculo. E é quando a gente, quanto telespectador, a quem foi ensinado que os maus merecem castigo, sentimos prazer em ver essa violência toda. Então, é isso, galerinha. Rotulações são formas de comunicação violenta. Um outro tipo de comunicação violenta e que aliena a gente da vida são as comparações. Pessoal, eu também me surpreendi com essa. Comparações são uma forma de julgamento. O autor faz menção a um livro chamado Como Enlouquecer Você Mesmo: O Poder do Pensamento Negativo, do Dan Greenberg. E esse autor, ele escreve esse livro usando o humor para mostrar o poder devastador que o pensamento comparativo pode ter sobre a gente. Aqui eu não vou conseguir sintetizar para vocês como o Marshall colocou no livro, mas pensa comigo. Ninguém gosta ou se sente confortável ao ser comparado com alguém, né? É tipo você ser comparado com um colega de trabalho e te dizerem para ser mais parecido com ele.
Ou talvez o seu irmão, a sua irmã. Quem já passou por isso e lembrou disso agora, experimentou um pouquinho da sensação de dor e violência que é ser comparado com alguém. E percebam que é a mesma dor que fazemos ao outro quando o comparamos com uma outra pessoa. Mas tem um outro ponto aqui. A gente só pensa nesses dois lados, né? Do que o outro faz com a gente e do que a gente faz com o outro. Mas e quanto ao que fazemos com a gente mesmo? Hoje em dia, vivemos num mundo das comparações, onde a partir das redes sociais, a gente fica ali rolando feed, vendo pessoas com corpos ditos bonitos, em lugares bonitos, fazendo coisas incríveis e tendo uma vida que é desejada pela grande maioria. E, tipo, são perfis onde parece que o ano inteiro é verão e a pessoa mora nas Maldivas. A gente se compara o tempo todo, ou seja, a gente se violenta o tempo todo. Acho que vale aqui a reflexão disso, né? Um outro tipo de comunicação alienante é a negação da responsabilidade. Isso é uma coisa que eu trabalho com os meus pacientes em terapia, a noção de responsabilidade sobre a vida, sobre nós mesmos. Cada decisão que a gente toma vai apresentar uma consequência em seguida. Particularmente, eu não acredito muito em culpa, mas sim em responsabilidade. É sobre bancar, sustentar os lugares e posições que a gente se coloca a partir das escolhas que a gente faz. A relação da linguagem com a negação dessa responsabilidade acontece tipo assim. Não tem aquela expressão, eu tenho que. Um exemplo, tem umas coisas que eu tenho que fazer hoje. Tenho que ir a tal lugar. Tenho que responder a fulano. Entre várias outras ideias, né? Mostra como a responsabilidade pessoal pelos nossos atos fica obscurecida nesse tipo de linguagem. Uma outra expressão que elucida isso é aquela ideia de fazer alguém se sentir de alguma forma. Tipo assim, você faz eu me sentir culpado, você me faz mal, coisas desse tom, né? É uma outra linguagem que facilita a negação da responsabilidade pessoal pelos sentimentos e pensamentos que a gente está tendo. A gente nega responsabilidade pelos nossos atos e escolhas quando a gente atribui a forças vagas e impessoais. Então, tipo, limpei meu quarto porque tinha que fazer. Ou então, a condições, a nossa condição, a um diagnóstico, um histórico pessoal ou psicológico. Exemplo, bebo porque eu sou alcoólatra. Quando a gente atribui a ações dos outros, eu bati no meu filho porque ele correu para a rua. Ordens de autoridades. Exemplo, menti para o cliente porque o chefe me mandou fazer isso. Pressão do grupo. Comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Políticas, regras e regulamentos institucionais. Exemplo, tenho que suspender você por conta dessa infração. É a política da escola. E enquanto eu estava lendo esse trecho, eu estava rindo comigo mesmo, né? Porque eu estava lembrando da época que eu trabalhava no Jardim Botânico e que vários visitantes vinham para mim com demandas específicas e coisas, né? Problemáticas para resolver. E eu respondia exatamente dessa forma, né? Eu me usava dos regulamentos institucionais para dizer, senhor, é uma regra do parque, não vai conseguir fazer isso, não pode fazer aquilo e tal, não sei o quê. E muita gente ficava muito, assim, com raiva mesmo, né? A grande maioria ficava frustrado, mas vários outros ficavam com raiva e achavam absurdo e contavam uma história extremamente longa. Porque eu vim de tal lugar para chegar aqui, não rolar, enfim, né? Então acho que vocês conseguiram pegar bem a ideia aqui dessa transferência de responsabilidade. Um outro exemplo dessa transferência é quando a gente atribui a papéis determinados pelo sexo, a idade ou a posição social. Então, um exemplo. Detesto ir trabalhar, mas vou porque eu sou pai de família.
Um último exemplo é impulsos incontroláveis. Aí vem a falazinha assim, eu fui tomado por um desejo de comer aquele doce. Acho que esse último aqui, muita gente se identifica, né? Do nada aquela vontade assim, meio que incontrolável. Assim, gente, é importante a gente entender que muitas coisas na vida são escolhas. É claro que tem algumas que não são, ou melhor, não foram. Você não escolheu nascer no país que nasceu, com os pais que tem, com o corpo que tem, o sexo biológico, a aparência física, a condição financeira, entre zilhões de outras escolhas que você não fez, mas que talvez alguém fez por você. E tem aquilo também, né? Parece meio místico, mas não é. Existem algumas escolhas que ninguém fez e que simplesmente estão dadas aí pela existência e a gente meio que só aceita. E é mais fácil aceitar mesmo, né? É mais leve. Bom, galerinha, hoje a gente fica por aqui. Esse foi um conteúdo um pouco mais denso que o da semana passada. Então, eu acho importante vocês refletirem sobre cada ponto que eu falei. E no próximo episódio, a gente continua falando sobre escolhas e responsabilidade pessoal. Então é isso. Obrigado pelo seu tempo e atenção. E até breve.